Bom dia, meus queridos e maravilhosos alunos do sexto ano do Colégio Árvore de Ideias. Como que vocês estão? Tudo bem, meus queridos? Galerinha, hoje em nossa aula vamos fazer os exercícios referente à nossa apostila número 7. Tá bom, galerinha? Esses exercícios estão como base aquela videoaula que o professor gravou, disponibilizou para vocês lá no Classroom e também será sobre a explicação de hoje, tá? Então, não tem segredo, tá fácil. Estamos falando referente ao território nacional, tá? Ao território brasileiro. E hoje vamos falar um pouco das questões ambientais aqui no Brasil. Lembrando que já falamos dos aspectos físicos, como a vegetação, o clima. Falamos também sobre os detalhes dos biomas brasileiros. E hoje vamos falar um pouquinho de questões ambientais, tá bom? O que são questões ambientais? São argumentos levantados em pró às consequências causadas dentro da florestação do nosso território. O que é isso, professor? É o que o homem acaba interferindo no meio ambiente e isso acaba contaminando, acaba poluindo a nossa atmosfera, que vai impactar com uma chuva ácida, com aquecimento, com várias ações em cima da nossa biodiversidade e acaba causando um desequilíbrio dentro do nosso ambiente. Mas hoje vamos entender um pouquinho o que são essas questões ambientais aí, tá? Então, para início de conversa, vou pegar o marca-texto aqui e vamos falar um pouquinho do nosso Pantanal. Pantanal muito explorado, muito requisitado aí, principalmente em debates públicos referente ao nosso Pantanal. O que é o nosso Pantanal, galerinha? O Pantanal, na verdade, ele está localizado no nosso centro continental ali, tá no centro da América do Sul. Então, está entre o Brasil e o Paraguai. Se vocês olharem o mapinha da nossa biodiversidade ali, vocês vão observar que o Pantanal brasileiro está localizado no centro do nosso mapa e também pega um pedacinho do Paraguai, tá bom? O Pantanal cobre aproximadamente 240 mil quilômetros quadrados dentro do território brasileiro e abrange os estados do Mato Grosso do Sul e possui características singulares e particulares, tá? Então, existe uma característica de vegetação, uma característica que vai definir o bioma daquela região, tá bom? E é diferente de todos os outros biomas existentes no mundo, tá? Então, é um tipo de bioma diferenciado que tem como base a sua característica através do clima, a temperatura e a pressão atmosférica, ok? Isso já falamos lá nas aulas anteriores, né? A formação dos biomas. Então, essa característica singular da região centro-oeste, principalmente da região centro-oeste ali, tirando Goiás, né? Pegando só o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, e uma pequena parte do Paraguai, tem a sua característica modificada que dá a definição do Pantanal, tá bom? Além disso, possui uma grande concentração da nossa fauna, tá bom? Da fauna amazônica. E isso confere a função de corredor biogeográfico, ou seja, permite a dispersão, e a troca das espécies da fauna e flora entre as duas bacias. O que são bacias, galerinha, lembra? Vou pegar aqui, colocar bacias do Pantanal. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma fixada aqui no que é as bacias do Pantanal. Tá? Deixa eu pegar uma imagem aqui. Vamos pegar uma imagem legal. Tá vendo aqui? Deixa eu pegar uma foto simples aqui. Pera aí.
Lembrando, galerinha, que as bacias são basicamente formadas por uma nascente, lembra disso que o professor falou? Depois tem o curso do rio, que vai ter os seus afluentes, que vai ter o leito e no final a sua foz. Isso a gente tivemos lá em geomorfologia, onde estudamos a formação do relevo, aonde da definição de bacia hidrográfica. Então essa imagem vocês podem observar que através da grande umidade dentro do Pantanal brasileiro existe a transição, tá, de uma fauna onde vai trazer várias espécies de uma certa região para outra. Então acontece essa transição através do clima, a temperatura definida dentro de um clima, pressão atmosférica e também a temperatura, e aquela espécie vai se adaptando àquele meio, tá? Então, deixa eu pegar aqui só para vocês lembrarem. Bacia hidrográfica. Tem uma imagem. Vamos ver se a gente consegue pegar uma imagem aqui. Aqui. Pronto. Aqui, galerinha. Então, cada formação, cada rio, cada leito de rio diferente dá a sua definição dentro do Pantanal. Lembra que o professor falou? Existem as nascentes, na sequência outras nascentes que vão ser afluentes que vão desaguar no rio central, tá? Vai causar o leito do rio e lá embaixo a sua foz, onde que termina esse rio. Então, ao longo do leito do rio, dentro da vegetação brasileira, ela vai modificando e vai alimentando toda a fauna, tá bom? Então, a importância de se manter um regime, né? Um processo desses leitos de rio, controlando a temperatura, a pressão atmosférica e que vai dar a definição de uma concentração da fauna dentro da região do Pantanal. Por isso que tem a questão, galerinha, ambiental, né? Essas questões ambientais que são os debates, porque o homem ele continua ferindo o meio, ok? Ele continua poluindo, contaminando e afetando toda a biodiversidade localizada no Pantanal. Eu tenho certeza que todos acompanharam aí, pelo menos a informação através dos jornais, pelas redes sociais, que a nossa região lá do Centro-Oeste, principalmente o Pantanal, estava pegando fogo. Porque é uma vegetação de cerrado, né, galerinha? Aonde também tem um pouco da floresta amazônica ali, e tem aquela transição entre a região norte e nordeste, desculpa, norte e centro-oeste, lá no norte da Amazônia e o centro-oeste, que pega parte do cerrado, principalmente o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Aconteceu uma falta, na verdade, um aumento, uma falta de umidade e um aumento da amplitude, que é aumento da temperatura, ocasionando aí boa parte dos incêndios na região. Então, como os rios flutuantes não chegavam pelo excesso de queimadas na região centro-oeste, principalmente no Pantanal brasileiro, começou a extinguir boa parte da vegetação, degradação da vegetação do Pantanal. E isso acabou aflorando o desmatamento, começou a aflorar perca de animais, né? Principalmente de espécies diferentes aí, principalmente da fauna e flora, tá bom? Então os leitos do rio são afetados porque não acontece a condensação, a evaporação e a precipitação e acaba afetando toda a vegetação brasileira, tá bom? E os rios também. Os rios pantaneiros são grandes transportadores, né? E nos fornecem, tá, nutrientes para todo o crescimento vegetal. Então, os rios pantaneiros são um enriquecimento, tá? Um fortalecimento com vários nutrientes para o crescimento da vegetação. Então, quando não existe essa preservação, principalmente lá do Pantanal, ele acaba afetando, tá bom? Boa parte da vegetação, a variedades de peixes e jacarés, aves aquáticas que fazem um circuito migratório, tá bom? Pelo mundo.
E também acaba afetando a povoação que estão dentro da região centro-oeste, porque elas dependem do ciclo, principalmente hídrico, né? Principalmente da pesca, da necessidade da água para o consumo, né? E outras ações aí. No Pantanal, a degradação e o desequilíbrio ecológico estão relacionados à caça e à pesca predatória, tá bom? Então, a degradação, através já da ação do homem, afetando o clima com queimadas, com poluição, principalmente de rios e lagos. Existem 3 tipos de poluições, galerinha. Atmosférica, que é quando tem emissão de dióxido de carbono, os gases poluentes, tá bom? Dos rios e lagos, jogando resíduos, principalmente o esgoto, não sendo tratado e descartado em rios e lagos. Também temos a degradação do solo, onde as pessoas jogam lixo, jogam lixos hospitalares, contaminando a decomposição de animais também, devido à queima da Amazônia, acaba se decompondo aquele líquido churume, né? Um líquido que é a base da decomposição, que vai infiltrar no solo e contaminar aqueles afluentes, principalmente nascentes dos rios que estão abaixo do solo, as águas subterrâneas, tá bom? Então acontece essas questões aí para debate. Como o homem pode, basicamente, galerinha, evitar boa parte dessas ações no nosso Pantanal brasileiro, principalmente a degradação causada aí pela ação do homem, principalmente também a caça predatória, tá bom? A caça de espécies de animais diferentes, principalmente a onça pintada, que é a referência, que é o símbolo do Pantanal brasileiro, entre outras aves para contrabando, tá bom? Principalmente o mundo gosta, boa parte dos contrabandistas acabam mandando as nossas espécies de animais para o mundo, né? Pessoas que querem passarinho, querem um jacaré. Então é um mercado hoje muito explorado pelo homem, onde o homem visa simplesmente o recurso financeiro e não o nosso recurso biológico, né? A vida, a nossa biodiversidade da região do Pantanal. Entre outras ações modificadoras aí da dinâmica hidrológica naturais dos lagos e rios pantaneiros. Acontece ações do homem, como o professor falou, principalmente pelas ações poluentes, contaminando rios e lagos pantaneiros. Há também o projeto Hidrovia do Rio Paraguai, que é sim aquela transição de recursos alimentícios e de pessoas através dos rios. Então, quando o homem acaba degradando o meio ambiente, principalmente rios e lagos, aonde acontece assoreamento, né, aquela mudança do curso do rio, acaba afetando o sistema de transporte que as pessoas lá na região do Pantanal fazem essa transição, essa mudança de uma comunidade para outra, o alimento chegado através das grandes produções da região centro-oeste, como o boi, né, a pecuária em si, que são criações de animais, intensiva e extensiva, que é aquela criação solta ou aquela criação em pasto, tá? Na verdade, a criação de pasto, e currais, que são a pecuária brasileira, a transição de grãos, principalmente da soja e outros alimentos aí, tá bom? Que dependem dos leitos dos rios, principalmente do curso do rio, para essa transportação de alimento e de pessoas. Então, quando o homem não preserva, ele não debate essas questões ambientais, ele acaba perdendo para as ações de degradação do nosso Pantanal, ok? Aqui tem uma breve explicação, galerinha, está referente à aula 55 e 56 aqui da apostila. Vocês vão estar subindo, vocês vão estar lendo, tá? Falar um pouquinho da nossa Mata Atlântica, como o professor falou. E aqui vocês vão ter a descrição
de cada uma. Está disponível aqui a importância do clima do Pantanal. Também tem a vegetação pantaneira, a importância do clima, como o professor acabou de falar. Então aqui é um resumo, tá, do que o professor já trabalhou, já explicou para vocês naqueles slides. Então eu fragmentei para não ficar tão pesado, porque hoje a aula é comprida, né? Temos 2 aulas e temos muito conteúdo referente a este tema aqui. Então, a nossa aula tem como base responder essas questões, tá? Então, iremos para as próximas atividades. O professor está gravando pequenas aulas e disponibilizando o conteúdo para não ficar tão maçante e pesado, tá? Agora tem mais uma aula referente ao conteúdo e o professor vai estar disponibilizando essas aulas conforme a atividade. Então, vai estar lá em atividade a videoaula e o exercício. Na sequência, outra videoaula e o exercício. Aí fica bem mais prático e fácil a aprendizagem, tá bom? Agradeço a presença de todos e vamos para a nossa próxima aula. Dúvidas? Podem me chamar, estou à disposição no Classroom, tá bom? E aqui também no WhatsApp.